Para rebater esse argumento, a gente tem dados de que assim, a arma ela não garante a defesa, é esse o ponto, ela só gera mais risco. A Constituição garante às pessoas o direito de liberdade, ela garante o direito de propriedade. Logo, é dever do Estado proteger, pelo menos dentro dos limites do razoável, a liberdade e a propriedade das pessoas. Se o Estado não é capaz de fazer isso, proibir que o cidadão faça é condenar o cidadão à perda da sua liberdade, de sua propriedade e até de sua dignidade. Porque se o indivíduo não está armado, ele pode sofrer toda a espécie de violência, de agressão e de humilhações. É muito interessante porque as pessoas que defendem o direito a portar armas usam o direito a portar armas como se ele fosse sinônimo do direito de defesa, como se ter direito à defesa fosse sinônimo de ter arma. Se eu tenho arma em casa, eu tenho direito à defesa. E não é bem assim, por algumas razões. Primeiro porque ter uma arma, ou em casa, ou andar com uma arma, não garante a defesa, né? Os riscos de ter uma arma consigo é muito grande. Então, por exemplo, se eu tenho uma arma em casa e alguém entra para me assaltar a minha residência, eu vou estar ali com um elemento surpresa, né? A pessoa entrou com a intenção de me assaltar, usando uma arma. Eu dificilmente vou conseguir usar a minha arma para me defender com a mesma destreza que a pessoa que entrou para me assaltar. Então, a partir do momento que eu vou recorrer a essa arma, eu vou gerar ali uma situação muito mais tensa, em que eu corro o risco de levar um tiro, né? E a situação pode ter um desfecho muito mais grave. A própria invasão da casa de alguém, o sujeito fica inerme. Os outros chegam armados e ele não tem como defender a família dele, não é? Então eu diria que a proibição do porte e da posse de arma contraria esse direito. Se fosse proibida só o porte, quer dizer, o uso, ficar levando arma, era menos grave, mas até a posse é proibida. Então você não pode ter na sua casa, chegarem assaltantes, você está vendo, mas você não pode fazer nada, porque você não tem como se defender, porque o Estado te proíbe de se defender. Isso é impressionante, que o Estado proíba você de ter meios de defesa. Essa lógica de que ter arma é sinônimo de direito à defesa aposta num caminho que é da segurança individual, de um direito individual. Eu, como cidadão, porto arma para me defender. E no Brasil, a gente tem um direito coletivo mais amplo, que é o direito à segurança pública. A segurança é um direito social que todas as pessoas devem ter acesso, e para isso a gente tem órgãos que a gente pode até questionar se funcionam bem ou não. Houve uma escolha em relação aos direitos, que é o direito à segurança como segurança pública. Então essa falácia de que ter arma é direito de defesa, na verdade ela vai para essa linha de que é um direito individual. E aí é uma aposta da lógica de todos contra todos. Eu não confio no Estado, eu não confio na polícia, então eu vou me armar para ter a minha segurança individual. Eu acho que nós não podemos nos comparar com os Estados Unidos. É difícil comparar Brasil e Estados Unidos nesse sentido. Os americanos são o povo talvez mais violento da face da terra. Eles gostam de matar. Eles gostam de atirar, é um hábito deles. Tanto que de vez em quando alguém sobe num lugar mais alto e começa a atirar e matar pessoas. No caso brasileiro, a gente sabe que a maioria dos homicídios, houve um estudo no caso de São Paulo, alguns anos atrás pela Polícia Civil, que cerca de 70% dos homicídios eram praticados por motivos fúteis, né? E aí, o que acontece? Uma briga besta, a presença da arma ali, a arma acaba sendo usada para resolver o conflito daquela maneira, né? E nos Estados Unidos é diferente, os tipos de crime, a motivação dos homicídios é diferente. Eu nem tenho um detalhamento disso, mas cada país, cada cultura apresenta uma dinâmica diferente. No Paraguai, o índice de criminalidade individual era muito baixo. No entanto, a pobreza era grande. Normalmente nós associamos a criminalidade à questão econômica. E é verdade, em grande número ela está associada ao problema econômico, mas não é 100%. Pode haver um país com situação econômica ruim, mas que pelo tipo de civilização que ele tem, mesmo com muitos desníveis sociais, a Índia, por exemplo, a cultura do povo é diferente. Nós aqui temos uma influência cultural americana muito grande. A gente tem alguns países aqui, por exemplo, pelo menos no âmbito da América Latina,
países da América Central, que tem um outro tipo de violência, tem as violências das gangues, por exemplo, né? Jovem matando jovem em conflito, e aí a presença da arma é super forte. E são países que fazem um trabalho de desarmamento com muita força, né? Eu lembro da África do Sul também, que tinha um nível elevadíssimo, ainda tem problemas de homicídio, mas fez um trabalho de controle de armas. Então, assim, em países em geral com níveis de desenvolvimento mais baixos, em que há muito nível de desigualdade, que há esse tipo de violência de gangues. É claro que nos Estados Unidos também existe isso, e quando há presença de arma e violência letal, tem a ver, por exemplo, com dinâmica de gangues, né? Que é diferente do Brasil. Mas, assim, existem, acho que essa questão da desigualdade, de grupos organizados disputando, isso faz com que haja alguma similaridade entre eles.